Hoje a gente fala sobre a data de finados, né? Amanhã é celebrado o dia de finados, onde a gente celebra a memória daqueles que já partiram, e é por isso que nós estamos conversando hoje, com muito prazer, com o pároco aqui da nossa paróquia São Sebastião, Padre Elisandro Scarce, que vai nos falar a respeito de como a nossa paróquia celebrará esses dias e também sobre essa data que é celebrada como nós celebramos aqui no Brasil. Padre Elisandro, muito bom dia, sua bênção, é um prazer falar com o senhor. Bom dia, Sidney, bom dia também a todos os rádio-ouvintes. É sempre uma oportunidade boa que nós temos de estar aqui para falar principalmente de um momento, de uma data tão especial para todos nós, né? Acredito que todos nós tivemos já uma experiência de perder alguém de nossa família, um ente querido, ou até mesmo um amigo, uma amiga, e que são pessoas que foram significativas na vida nossa. E que significam ainda, não só foram, mas significam na nossa vida, são significativos. E acredito que este momento do finados é a Igreja, na verdade, nos convidando a gente fazer memória dessas pessoas. Então, o dia de finados, na verdade, não é para nós lembrarmos a morte, mas é lembrarmos que esses nossos irmãos já estão na ressurreição, na vida eterna, e nós rezamos pelo descanso eterno deles. Então, porque a Igreja ela compreende de duas formas, né? A Igreja militante, né? Três formas, desculpa. A Igreja militante, a Igreja padecente e a Igreja triunfante, né? Então, a Igreja militante somos nós que estamos nesta caminhada, estamos militando, fazendo um processo. Estamos em busca de chegarmos um dia no céu. A Igreja padecente são aqueles que estão no purgatório, que ainda estão fazendo um processo de purificação e para entrar no céu, para entrar na ressurreição, na vida eterna. E a triunfante já é aqueles que estão já na glória de Deus, já fazem parte da ressurreição. Então, para a gente compreender um pouco esse sentido do finados, né? Porque a Igreja nos convida a rezarmos não por uma pessoa, né? Tanto que neste dia se reza na intenção de todos os falecidos e falecidas. Então, para mostrar assim para nós esta comunhão nossa espiritual que temos com os falecidos, né? Não podemos confundir aqui com outras doutrinas, na verdade, assim, né? Não estamos aqui no mérito de falar ou não, né? De fazermos avaliação a respeito disso. A Igreja, na verdade, quando nos convida a rezar pelos falecidos, dizendo assim que nós temos este compromisso, esse dever de rezar. Porque se somos Igreja, ainda continuamos em comunhão, continuamos vivendo essa dimensão comunional entre nós como Igreja. E ao fato de nós rezarmos, nós também pedimos por aqueles, né, e aquelas que já estão na presença de Deus também, todos os santos e santas que também fazem parte dos fiéis defuntos que rezamos, né, no dia de finados. Também nós rezamos pedindo as intercessões deles por nós, diante de Jesus, diante de Deus, né? E então os santos também, eles são nossos intercessores. Então, todo instante nós estamos rezando pelos falecidos, mas também rezamos pelos nossos santos, que também são falecidos e que intercedem junto de Deus por nós. E eu acredito, né, mesmo aqueles, e a Igreja também acredita, né, mesmo aqueles que não estão ainda, não foram declarados publicamente como santos pela Igreja, não ocupam os nossos altares das nossas igrejas, mesmo aqueles que ainda não foram declarados pela Igreja, mas também, né, são santos e santas. E ao fato de nós rezarmos por eles, também pedimos a intercessão deles para que Deus derrame suas bênçãos e graças sobre nós. Então, o sentido de rezar no dia de finados é lembrar que a Igreja ela tem essa dimensão, né, de comunhão também com aqueles, né, com a comunhão dos santos, com a comunhão daqueles que já estão na eternidade. Então, rezamos nessa intenção. Nossa oração não é em vista da morte, né? Nós não rezamos para morto. Nós rezamos para pessoas ressuscitadas, né, que já estão na glória de Deus, na ressurreição e na vida eterna. Então esse é o sentido do dia de finados, lembrar dos nossos falecidos, mas que já fazem a experiência de estar na glória de Deus, na ressurreição e na vida eterna. Então por isso a Igreja reza. Também aqui eu sempre gosto de lembrar, a Igreja ela não só reza no dia de finados pelos falecidos. No momento da missa tem uma oração especial para os falecidos e falecidas, esses que já fazem a experiência de estar na glória de Deus. Então a Igreja,
continua em cada liturgia, cada celebração, rezando por cada um e cada uma desses irmãos e irmãs, para que descansem em paz e também que intercedam por nós junto a Deus, para que nós possamos assim um dia também fazer parte deste convívio de Deus no céu, na ressurreição e na vida eterna. Já que a gente celebra e reza pela memória daqueles que já partiram, e a gente sabe que o luto, né, após o ato da morte em si, o luto, ele se reflete muito nessa questão do quão especial a pessoa que se foi, ela foi para a vida de uma pessoa e tudo mais. Se fala de que o luto, quando ele é demais, ele pode atrapalhar no descanso eterno dessa pessoa, ou essa questão de estar se pedindo para aqueles que já partiram intercedam pela gente. Até que ponto isso é normal, isso é benéfico ou não, padre? Eu acho assim que todos nós temos que compreender, né, que a morte faz parte da nossa natureza, primeiramente, né? E Jesus, ele veio nos dar uma nova dimensão para a nossa vida, né? Então, em si, na pessoa de Jesus, a nossa morte, na verdade, se torna uma passagem para a vida eterna, né? Então, nós não ficamos na morte. Então, o que Jesus veio fazer é justamente isso, ressignificar a nossa vida, para mostrar assim que a nossa vida ela não se encerra na morte. Então, por isso, como eu disse, nós não rezamos por morto, nós não conversamos com morto, né? Nós rezamos e conversamos na nossa oração com pessoas ressuscitadas, que estão na glória de Deus, que estão na presença de Deus, né? Então, esta é a compreensão que a igreja tem, né? Através, claro, da palavra de Deus, né? Então, nossa oração deve ser sempre, né? É um dever, é um compromisso que nós temos como igreja de rezar, né? E a igreja nos convida a rezar pelos falecidos. E esse convite da igreja é até interessante, porque quando a gente consegue rezar por alguém, né? Jesus mesmo diz, né? Se você tem um problema com alguém, um inimigo seu, reze por ele. Porque a hora que a gente conseguir fazer a oração por aquela pessoa, a cura, a libertação já começou a acontecer no nosso coração. Quando a gente começar a rezar por aquela pessoa, a libertação já começou a acontecer. Então, se às vezes nós temos uma dificuldade a respeito no momento da perda de alguém, de aceitar, de compreender isso, é por isso que é importante a oração. Reze pela alma dessa pessoa, reze por essa pessoa, e ao fato de você estar rezando pela alma dessa pessoa, por essa pessoa, também você está sendo tocado por essa oração, porque Deus também vai te curando através da tua oração. Porque ao passo que a gente reza por aquela pessoa, a gente começa a aceitar aquela situação que está acontecendo, começa a compreender, a entender aquilo. Então, muito mais do que nós ficarmos lamentando, chorando e imaginando coisas, rezemos por a pessoa. Por isso a igreja nos convida a rezar. Porque a oração, na verdade, pelos fiéis defuntos, às vezes é muito mais eficaz na nossa vida e transforma mais a nossa vida, porque nos ajuda a nos libertar. Nós, às vezes, que ficamos, quando rezamos pelos fiéis defuntos, precisamos muito mais desta oração do que eles, porque eles já estão na presença de Deus. Mas a igreja nos convida a rezar por eles, por quê? Não é que eles sejam necessitados da nossa oração. Se eles já estão na presença de Deus, né? Mas é para a gente, através da oração, ir compreendendo, aceitando, se curando, se libertando desses sentimentos de que nós às vezes temos, de ressentimentos, para que a gente possa também se libertar. O sentido assim da oração pelos fiéis defuntos é muito importante, né? Então a gente rezar, pedir, porque não no sentido assim de nos continuar prisioneiros a eles, mas no sentido de nos libertar disso, de fazer uma experiência de entrega, de oferecer esta pessoa, oferecer esta alma para que descanse em paz, né? Então esse é o sentido da nossa oração. E ao passo que nós fazemos isto, nós também estamos como pessoas também curando as nossas feridas, nos libertando das nossas dores, das nossas mágoas, dos sentimentos que esses momentos nos deixam, nos marcam, né? Então, isso é muito importante. Então, eu sempre digo assim, rezar, né, seja nessa situação ou qualquer outra situação, o primeiro passo de cura, de libertação, de transformação começa na minha vida que rezo. Então, quando eu começo a rezar por uma situação, eu começo a compreender aquela situação, a aceitar aquela situação e a entender aquela situação de forma diferente. E é isso que a igreja nos convida. Então, diante da morte, rezando, nós vamos entendendo, compreendendo e passamos também a aceitar aquele momento,
também como algo que não tem como nós fugirmos. Também não é só aquele que foi ou aquela que foi que vai passar por isso, mas todos nós. E é interessante que quando a gente passa a compreender esse processo dos outros, a gente também vai ter tranquilidade diante do nosso processo. Porque a gente também vai estar curado, vai estar libertado de tantas coisas. Quando chegar o nosso momento, a gente vai enfrentar isso com serenidade, com tranquilidade. Sempre digo, quanto mais preparado você está numa situação, mais tranquilo, sereno você vai lidar com essa situação. Quanto menos preparado você está, mais dificuldade, mais conflito, mais agitação, né? Angústia vai te causar, porque eu não estou preparado para aquilo. Então, a morte também é um momento também de nós nos preparar. E ao fato que a igreja, quando nos convida, como eu já disse e repito, a rezar por esses que já foram, por esses que já fizeram uma experiência, é dizendo assim, toma consciência que você também vai passar por isso. Fica ligado, porque você também vai ter que passar por essa experiência. Então, aproveite desse momento, aproveite dessa situação também para você se preparar, para você curar as tuas feridas, para você resolver os teus traumas, as tuas frustrações, as tuas decepções a respeito dessas questões, para que quando chegar a sua hora você esteja em paz, esteja preparado para que possa fazer uma passagem também serena, tranquila, porque você se preparou para esse momento. Dessa próxima quinta-feira, então, a Paróquia São Sebastião promove algumas celebrações em memória àqueles que já partiram, padre. Como que se darão essas celebrações ao dia de finados? Nós temos algumas celebrações, né, aqui na nossa paróquia, temos vários cemitérios, né, temos o cemitério aqui na praça, no centro, né, temos no Morretes, temos também no Porto da Itinga e na Terra Nova, então são 4 cemitérios. Então, as celebrações acontecerão da seguinte maneira. Então, no cemitério aqui no centro, na praça, nós teremos uma missa às 8h30 da manhã. Depois teremos uma outra missa aqui no cemitério da praça, às 15 horas, às 3 horas da tarde. E na matriz também vamos ter uma missa no dia de finados às 19h30, às 7h30 da noite aqui na matriz também. Então, teremos esta missa. E nos outros cemitérios também vamos ter missa. Então lá no Morretes nós teremos a missa às 10h30 da manhã, lá na igrejinha do Morretes, lá próximo do cemitério. Também no Porto da Itinga nós teremos a missa às 10 da manhã lá na igrejinha, no cemitério lá. E na Terra Nova vamos ter lá na igreja da Terra Nova, lá no cemitério da Terra Nova, às 10h30 da manhã. Então estes são os horários das celebrações que nós teremos no dia de finados, né? Então pode estar ligando aqui na secretaria, né, para tirar dúvidas, mas são esses horários que nós temos. Então às 8 da manhã e às 15 horas aqui no centro, no cemitério do centro, e às 19h30 na igreja matriz, então, e depois 10h30 no Morretes, 10 no Porto da Itinga e 10h30 lá na Terra Nova. Então se a gente tem algum falecido, né, da nossa família que está enterrado nesses locais aí, que gostaria de participar da celebração, então a gente tem a oportunidade, seja no centro, no Morretes, no Itinga, ou se não lá na Terra Nova, então a gente pode fazer poder participar para também rezar pelos nossos falecidos, né? Eu tenho dito assim, não basta a gente só marcar a intenção, né? É preciso a gente ir lá rezar, né? Às vezes a gente marca um monte de intenção, mas não vai lá rezar. Então acho que qual é a nossa sensibilidade diante disso, né? Então o fato de nós sair de casa, de ir lá, de rezar, é todo um exercício que a gente faz, né? Então às vezes a gente marca, pede para alguém marcar, é bonito essa lembrança, tudo, mas um exercício, um esforço de ir lá rezar. Então aproveitemos esses momentos, né, que teremos de celebrações aqui na nossa paróquia. Acredito que são momentos oportunos para a gente também honrar e agradecer a Deus pela vida dessas pessoas e também pedir a Deus que conceda a graça da ressurreição a eles e a elas para que possam participar do seu convívio. Portanto, está feito o convite, né, e que nós tenhamos a plena consciência de que esse é um dia de reflexão, né, assim como já foi dito, que a gente tenha a memória plena daqueles que porventura já partiram, que foram especiais enquanto estiveram aqui com a gente, por isso que nesse dia sejam bem lembrados, né, padre? Com certeza, é uma oportunidade que nós temos, né, de fazer memória, né, e em respeito a tudo aquilo que essas pessoas significaram para nós, né, que um dia também nós possamos ter alguém que lembre de nós, que possa lembrar da nossa memória. Então, façamos, como você mesmo disse, memória dessas pessoas
que com certeza merece, né, o nosso respeito, a nossa atenção. E o convite fica para todos, né? Então vamos participar, é uma oportunidade que nós temos de estar aqui juntos rezando, e quando a gente se une, a nossa oração é muito mais forte.